Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Razzoli e eu sou professora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade de São Francisco e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre obesidade e a pandemia de Covid-19. Antes de começar a falar sobre esse tema, eu vou me apresentar um pouco para vocês e falar da minha formação. Então, eu sou bióloga formada pela Unicamp, mestre em Fisiopatologia Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e doutora em Ciências também pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E depois que eu terminei o meu doutorado, eu fiz um período de 5 anos de pós-doutorado no ACRC, que é o Centro de Obesidade e Comorbidades da Unicamp, e parte desse período de pós-doutorado eu passei na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E ao longo de toda a minha formação acadêmica, eu sempre trabalhei com a fisiopatologia da obesidade, com foco no sistema nervoso central, então no controle central da homeostase energética. E hoje a gente tem visto muito se falar na mídia, né, sobre indivíduos que são obesos e que têm excesso de peso serem grupo de risco para o Covid-19. E eu acho que o jeito mais fácil de entender isso é explicando um pouquinho sobre o que é a obesidade, quais são os riscos do indivíduo obeso, e é o que a gente vai abordar ao longo desse vídeo. Bom, a obesidade ela é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo branco em proporções suficientes para causar prejuízos à saúde do indivíduo. É isso que a Organização Mundial de Saúde define como obesidade. E a gente sabe hoje que a obesidade ela é uma epidemia e um problema bem grave de saúde pública. No mundo, nós temos cerca de 2 bilhões de indivíduos com excesso de peso. Desses indivíduos, 650 milhões aproximadamente estão obesos, isso no mundo. E no Brasil, o nosso cenário é cerca de 60% da população brasileira tem hoje excesso de peso e cerca de 20% da população brasileira está obesa, o que significa que 1/5 da população brasileira é obesa hoje. E como que a obesidade se estabelece, né? A obesidade nada mais é do que o desbalanço energético. Então, é quando você tem uma ingestão calórica que se sobrepõe ao seu gasto energético ao longo de um período. A gente sabe que a única maneira que a gente tem de ingerir calorias é através da alimentação. Então, quando a gente, ao longo de um período, come mais calorias do que a gente gasta, a gente começa naturalmente a ganhar peso e acumular gordura corporal. Quando esse acúmulo ele começa a ser excessivo, isso pode levar a prejuízos à saúde do indivíduo. Então, na prática clínica, a gente sabe que o índice de massa corpórea, que é o IMC, é o utilizado para a gente estimar se o indivíduo está dentro da faixa de peso considerada ideal pela Organização Mundial de Saúde. Então, o índice de massa corpórea nada mais é do que o peso do indivíduo dividido pelo quadrado da altura. Então, você pega o seu peso em quilos e divide pelo quadrado da sua altura em metros. Isso vai te dar um número e esse número te diz se você está dentro da faixa de peso considerada ideal pela OMS. Então, se ao dividir o seu peso pelo quadrado de sua altura, o número for entre 18,5 e 25, isso é o que é considerado o peso ideal segundo a Organização Mundial de Saúde. Se esse número ficar entre 25 e 30, isso te coloca dentro da faixa de sobrepeso. E se esse número estiver acima de 30, significa que você tem algum grau de obesidade. Bom, como eu disse, a obesidade ela é o ganho de peso, é o acúmulo de gordura corporal e isso se dá através da ingestão de alimentos. Então, quando a nossa ingestão alimentar se sobrepõe ao nosso gasto energético, a gente começa a acumular peso. O jeito de ingerir calorias a gente já sabe que é através da alimentação. E como que a gente gasta calorias? A gente gasta calorias principalmente por meio de 2 maneiras. A gente tem o gasto energético involuntário e o gasto energético voluntário.
O involuntário é aquele que independe da nossa vontade. Então a gente gasta calorias independente da nossa vontade para dormir, respirar, para o nosso metabolismo, para manter o nosso corpo aquecido, para todas as funções vitais que não dependem do nosso controle, da nossa vontade. No entanto, nós temos o gasto energético, que é o voluntário, que é aquele que depende da nossa vontade, que é a prática de algum tipo de atividade física, é não sermos sedentários. E quando eu falo praticar atividade física, não significa necessariamente ir à academia e fazer uma atividade física. Significa que a gente precisa se mexer de alguma forma. Então, ir até a padaria a pé para comprar pão. Se você mora em apartamento, você mora no segundo, no terceiro andar, optar por usar escada ao invés de usar elevador. Então, são atividades que a gente opta por fazer. Isso é atividade física voluntária. E, obviamente, que, idealmente, praticar algum tipo de atividade física regular. Aquela que te faz sentir melhor, aquela que o seu corpo consegue fazer, né? Sempre dentro dos nossos limites. Então, uma caminhada leve, uma hidroginástica ou natação para quem pode, pilates, algum tipo de atividade física, de preferência regular, para auxiliar no gasto energético. Bom, mas o foco aqui é a gente falar do ganho de peso e da obesidade, né? Então, uma vez que a obesidade se estabelece, que a gente acumula gordura corporal em proporções que levem a prejuízo à saúde, a gente sabe que o indivíduo obeso ele fica mais predisposto ao desenvolvimento daquilo que a gente chama de comorbidades, que são condições que vêm associadas ao desenvolvimento de uma dada doença. Então, a obesidade, ela predispõe o indivíduo ao desenvolvimento de doenças como o diabetes mellitus do tipo 2, alterações cardiovasculares, um risco aumentado de problemas cardíacos. A gente sabe que o indivíduo ele pode acumular mais gordura na circulação, nos vasos, e isso pode deixar o indivíduo mais propenso ao entupimento de artéria e de veias. Existe uma sobrecarga mecânica mesmo, um estresse mecânico pelo sobrepeso em articulações, e até mesmo na literatura a gente encontra que a obesidade pode predispor o indivíduo ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Bom, tendo em vista que a obesidade predispõe o indivíduo ao desenvolvimento dessas comorbidades, a gente hoje sabe que com a pandemia do Covid-19, os indivíduos que são grupo de riscos para essa doença, né, para contaminação pelo vírus, são indivíduos acima dos 60 anos e indivíduos que têm alguma condição clínica como asma, como diabetes, problemas cardíacos. Bom, se a obesidade ela predispõe o indivíduo a essas doenças, como diabetes do tipo 2, como hipertensão e problemas cardíacos, a gente tem então que o indivíduo que está acima do peso, ele se insere no grupo de risco para a pandemia de Covid-19. O que não significa que o indivíduo vai ter essa doença e, caso ele seja contaminado pelo vírus, também não significa que ele não vai ser curado, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que indivíduos do grupo de risco, eles precisam ter mais atenção e cuidado com a saúde e, de fato, se preservarem, né, fazer a quarentena, fazer certinho aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda e preconiza para que os riscos de contaminação e de progressão da doença sejam minimizados o máximo possível. E aí, como que a gente pode fazer, né, para cuidar da nossa saúde nesse período de quarentena? Porque a gente sabe também que agora, durante o isolamento social, nós temos alguns probleminhas básicos, como fica mais difícil sair para ir ao supermercado, não é tudo que tem disponível dentro do mercado quando a gente vai. E dentro desse cenário, é muito importante que a gente se alimente bem, que a gente durma bem, que a gente siga uma rotina. Mesmo dentro do isolamento social, a gente precisa garantir uma saúde física e mental.
E então é muito importante que a gente mantenha uma rotina alimentar adequada, que a gente mantenha as horas de sono regular. Eu entendo que é muito difícil, a gente fica dentro de casa e é difícil controlar o horário de dormir, fica muito fechado, mas é muito importante que a gente tente fazer esse exercício de manter a rotina, nossa rotina regular. Então, dormir 8 horas por dia, fazer as refeições em horários determinados, isso ajuda muito a gente, tanto na manutenção da saúde física quanto mental. Então é muito importante que a gente tenha uma rotina alimentar regular, equilibrada e busque por alimentos saudáveis e alimentos mais frescos. E como que a gente pode garantir isso, considerando que o supermercado não tem uma disponibilidade tão grande agora nesse período? A gente pode usar alguns atalhos, né? Então, existem alimentos que são menos perecíveis, então a gente pode procurar por tubérculos e raízes como batata, batata doce, mandioca, que são alimentos que a gente sabe que duram um pouco mais na geladeira, né? Cenoura. E também buscar alimentos mais frescos para associar com esse nosso cardápio, né? Então a gente pode tentar manter dentro da nossa alimentação frutas e verduras e fugir dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles industrializados, geralmente congelados e prontos para comer. Esses alimentos, eles têm um acréscimo muito grande de gordura, eles têm um acréscimo muito grande de açúcar e sal. Então eu sei que é tentador nesse período de isolamento a gente ter lá congelado no nosso freezer aquela lasanha pronta para comer, ter pipoca de micro-ondas, ter salgadinho, ter chocolate, que são alimentos que a gente tem uma duração maior de prateleira, mas essa duração de prateleira é justamente pelo fato deles terem um acréscimo muito grande de açúcar e gordura, por isso que eles duram tanto. Só que esse excesso de açúcar e excesso de gordura, e a gordura que é acrescida nesses alimentos é do tipo saturada, que é bem prejudicial à saúde, eles contribuem ainda mais para o desenvolvimento da obesidade. Então, alimentos ricos em gordura e açúcar, eles têm um aporte calórico muito grande. E considerando que a obesidade é estabelecida, como eu disse, quando a gente tem um excesso da ingestão de calorias, se a gente consome mais esses alimentos industrializados e prontos para o consumo, a gente está consumindo uma quantidade muito grande de energia, mais do que a gente está gastando, porque a gente está ficando dentro de casa mais parado um pouco nesse período. Então é importante que vocês escolham alimentos mais saudáveis, não tão processados, fujam desses industrializados, tentem comer mais alimentos in natura, frescos, e mesmo dentro de casa, tentem praticar algum tipo de atividade física. Então existem hoje aplicativos, vídeos do YouTube, tem bastante alternativa, tem bastante academia fazendo live para atividade física. Então busquem se mexer, busquem fazer uma atividade física dentro daquilo que vai de acordo com os limites do corpo de vocês, com os limites da saúde de vocês. Não ultrapassem esses limites, mas também procurem não ficar sedentários e parados dentro de casa, porque isso não vai ser saudável nem para o corpo e nem para a mente. Bom, e acho que é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que todos fiquem bem. Reforçando a importância de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, de manter o isolamento social nesse período de quarentena, a importância de lavar as mãos e o rosto constantemente com água e sabão. Água e sabão é aquilo que é o eficaz para que a gente combata o vírus. Meus alunos de fisiologia sabem que já aprenderam dentro de fisiologia que o envoltório, a membrana celular é uma bicamada lipídica, né? Ou seja, a membrana do vírus é feita de gordura e sabão dissolve gordura. Então é muito importante que a gente lave as mãos, rosto com água e sabão frequentemente, evite contato com as pessoas e mantenha as orientações da Organização Mundial de Saúde, que logo logo a gente vai estar junto de novo, tanto no laboratório quanto nas aulas, tá bom?
Muito obrigada e até logo, até em breve, sim, espero. Beijo, gente!